A paz do Senhor, meus irmãos. E agora nós vamos dar continuidade àquele vídeo. O último vídeo nós falamos de Mateus capítulo 5 a partir do verso 21. Mas agora eu vou dar ênfase a partir do verso 25. É muito importante que você assista o último vídeo que eu postei, porque este vídeo é a continuidade de uma narrativa, para você entender o que nós estamos falando. Eu também, para quem participa do nosso grupo do WhatsApp na igreja, eu coloquei os 2 vídeos do irmão Israel, e ele vai explicar o ministério da morte, porque o pecado tem domínio sobre o nosso corpo e porque a morte ela sente uma necessidade, ela sente fome e por isso ela traga a vida das pessoas. Quero fazer a leitura aqui com os irmãos. Nós vamos ler a partir do verso 25. Vamos ler Mateus capítulo 5 a partir do verso 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quero deixar uma coisa bem clara aqui e quero explicar para os irmãos, que é a doutrina que eu vou ensinar, o que eu enxergo na escritura, a forma como eu enxergo, ela está baseada em alguns pilares. Qual é o primeiro pilar? Nós temos o pilar do milênio. Nós temos que entender, eu creio que haverá um milênio estabelecido. E quando ele acontecerá? No retorno de Jesus Cristo, na sua vinda triunfal. A vinda do Senhor, ela não é escondida, ela não é oculta, ela não é antes da tribulação, ela é depois da tribulação. Isso aqui é outro pilar para o meu ensino, aquilo que eu ensino a palavra de Deus. Eu não ensino um arrebatamento, uma vinda de Jesus secreta antes da tribulação. Eu ensino a vinda gloriosa. Assim como os reis de Israel, assim como foi na vida de Moisés, cada homem de Deus descrito na genealogia de Jesus Cristo, eles tiveram períodos de 40 anos de ministério. E cada um cumpriu o seu período. Jesus Cristo, da mesma forma, cumpriria e vai cumprir. O que acontece é que o seu ministério durou até os seus 33 anos, faltando 7 anos. Só estou dando um pequeno exemplo. E quem vai finalizar esses 7 anos? Quem vai finalizar esses 7 anos para completar os 40 anos, a totalidade de um chamado, de um ministério, vai ser a igreja. E a igreja é constituída de judeus e gentios. Este é o corpo de Cristo unido. Esse é o efeito do sacrifício da cruz. Uniu a vara de Efraim com a vara de Judá. Vara de Efraim, gentios. Vara de Judá, judeus. A promessa para aqueles que creem, tanto judeus como gentios. Amém? Essa é a minha visão. E dentro dessa visão, quando Jesus voltar, ele estabelecerá o seu reino este que será milenar, 1000 anos do reinado de Cristo. E após os 1000 anos, novamente, aí a terra estará pronta, porque o Senhor vai preparar a terra para que a nova Jerusalém desça dos céus e possa estar na terra. Para que isso aconteça, haverá 1000 anos de paz e prosperidade debaixo da vontade do Senhor. E quando se completar esses 1000 anos, virá o trono branco, o grande juízo de Deus, o grande e terrível dia do Senhor. Esse é chamado do trono branco, é a segunda ressurreição. Eu creio em 2 ressurreições. A primeira ressurreição acontecerá na vinda gloriosa de Jesus. Não há 2 vindas, é uma única vinda. E a segunda ressurreição é quando se passar o milênio, após o milênio. E essa segunda ressurreição em que Deus julgará aqueles que estão ou não escritos no livro da vida, e julgará também as obras dos homens. Agora, o versículo que nós lemos de Mateus capítulo 5, a partir do verso 25, quando a palavra diz que nós temos que pedir perdão, que nós temos que ir ao encontro do nosso irmão enquanto ele está a caminho. Quem assistiu o último vídeo e entendeu, eu estava falando de perdão, a importância de perdoar, a importância de liberar perdão para aquele que ainda está ao seu caminho, ainda está vivo, ainda está acessível a você. E se você não teve a oportunidade de perdoá-lo, qual é a consequência que essa leitura que nós fizemos? A consequência é que este adversário vai te acusar. Te acusar quando? Na volta de Jesus Cristo. Haverá um tribunal, é o dia do juízo do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, ele vai julgar as nações. E ele vai julgar as obras dos homens. Aqueles que tiverem obras como de ouro, ou prata, ou bronze. Você vê que a qualidade de obras, e aqueles que tiverem obras como madeira e palha serão consumidas pelo fogo. Jesus vai julgar todas as obras dos homens neste momento.
Os mortos ressuscitam primeiro. É a primeira ressurreição. Cristo, quem foi que ressuscitou primeiro? Foi Cristo. Por isso que Paulo declara: Cristo a primícia daqueles que estão mortos. Porque Cristo é o primeiro que ressuscitou. Ele desceu às partes mais baixas e ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E ele tomou nas suas mãos o cativeiro. Ele tomou nas suas mãos o mundo dos mortos. Pertence a ele. A presença dele ali também é real, assim como a sua presença nos céus. Só que agora ele determina quem ele vai ressuscitar. É por isso que a palavra do Senhor vai mostrar que nem todos vão participar da primeira ressurreição. Quando houver a volta de Jesus Cristo, haverá a primeira ressurreição. Jesus está voltando com seus anjos. Anjos não são homens. As pessoas precisam entender isso. Jesus não está voltando com a sua igreja. Jesus está voltando com seus anjos de poder, que primeiramente os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, aqueles que estão vivos para o arrebatamento, passaram por todo o processo, mas eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles têm azeite de reserva. Eles vão ao encontro do Cordeiro, ao encontro do amado. Eles são verdadeiramente noivas. Eles não são noivas nécias. Eles são noivas sábias. Eles têm azeite, eles têm palavra, porque o azeite também é a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a sua palavra, Senhor. E o azeite nas suas mãos, as lamparinas que iluminam o caminho, é a palavra de Deus. Eles têm muita palavra, eles têm muito conhecimento da palavra, porque o período da grande tribulação, a palavra, ela vai estar escassa no mundo. Ela vai estar escassa até para que as pessoas busquem a presença de Deus, porque o anticristo vai se levantar contra tudo e contra todos que declaram o nome de Jesus, que declaram a palavra de Deus. Isso é a grande tribulação. A grande tribulação não é o anti-judeus, que vai perseguir os judeus e os cristãos desviados que não foram para a igreja. Não. O anticristo, ele vai perseguir a igreja de Jesus Cristo. Ele vai perseguir os santos do Senhor, os escolhidos de Deus. Os santos do Senhor são a igreja. Quantas vezes Paulo falou a igreja dos santos? Paulo, em suas cartas, ele declara com toda a ênfase a igreja dos santos do Senhor. E por mais que alguns interpretam que a igreja ela não é mencionada depois do capítulo 5, após o capítulo 5 de Apocalipse, mas quem são mencionados? Os santos do Senhor. E se nós não somos os santos do Senhor, eu não sei o que nós somos. Nós precisamos compreender isso. Tudo que eu falar aqui vai ser respaldado na palavra. Amém? Então, quando o texto diz, no verso 25, para que esse adversário que você estava com ele a caminho, você tem que procurar o perdão, perdoá-lo também, e o perdão dessa pessoa. Se essa pessoa não te perdoar, eu já ensinei qual é a consequência no último vídeo. Por isso que é importante você assistir o último vídeo, para que você tenha instrução da palavra de Deus. Agora, essa pessoa não te perdoou, você não procurou essa pessoa. Qual é a consequência? A consequência é que essa pessoa ela vai te entregar ao juiz. Ela vai te condenar diante do juiz. E quem é o grande juiz? Lembra que eu falei que quando Cristo voltar, ele vai ressuscitar os mortos, arrebatar os seus santos, para que possa galardoá-los, e agora haverá um tribunal. Lembra do tribunal de Mateus capítulo 25, em que ele coloca à sua direita as suas ovelhas, e à sua esquerda ele coloca os bodes? Haverá um tribunal, o tribunal do Cordeiro, e neste tribunal do Cordeiro muitas pessoas serão acusadas. Acusadas por quem, Ricardo? Acusadas pelas pessoas que provavelmente morreram na grande tribulação, morreram antes da grande tribulação. Você não teve tempo você feriu essas almas, você não liberou perdão, você não procurou elas para perdoá-las e elas também não te perdoaram. Mas você também não procurou perdoá-las. Você feriu a consciência delas.
por conta do pecado que você cometeu. Agora essas pessoas vão te acusar diante de Jesus Cristo. Diante do Senhor haverá um tribunal, e o tribunal do Cordeiro. E neste tribunal do Cordeiro, Jesus ele sabe aqueles que têm acusação. Essas acusações serão apresentadas. Acusação de pessoas que muitas vezes nem foram salvas, mas estão presas no mundo dos mortos. Independente se estão num lugar ruim ou bom, tá? Essas pessoas não ressuscitaram. Por que não ressuscitaram? Apocalipse fala que nem todos ressuscitarão, não participarão da primeira ressurreição. Isso tem que estar bem claro na sua mente. Por que não ressuscitaram? Porque tem pendências, e é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que essas pessoas, por terem pendências, e o juiz julgou a causa daquela pessoa que acusou, porque você não liberou perdão, porque você não procurou essa pessoa para pedir perdão, e agora essa pessoa te acusou diante de Jesus Cristo. Você acredita que você vai ressuscitar e reinar com o Senhor para ser rei e sacerdote com pendências nessa vida? Não vai. Não vai. Jesus Cristo ele é justo. E se há pendências por falta de perdão, por falta de verdadeira conversão, por falta de verdadeiro amor, de respeito, essas acusações vão reter você no mundo dos mortos. E você não vai participar da primeira ressurreição. O que é reter no mundo dos mortos? É o que o texto está dizendo. Porque o juiz entregará ao oficial de justiça, e este oficial de justiça te colocará em prisão. O que é colocar em prisão? É não participar do milênio de Jesus Cristo. Você não vai ser participante da primeira ressurreição por conta dessas pendências. Quantas pessoas você feriu, mesmo sendo cristão? Você feriu, você magoou, você entristeceu, não liberou perdão sobre essas pessoas. Você não entristeceu com a palavra de Deus, você entristeceu com atitudes de falta de caráter, de honestidade, de adultério. Essas pessoas vão te acusar diante de Deus, e eu vou mostrar isso nos textos. E agora você vai ficar retido no mundo dos mortos, e este lugar que pertence ao Senhor. Fique bem claro isso na sua mente, porque o Senhor tem na sua mão a chave do inferno. A palavra é inferno, mas é Sheol. O Senhor ele tem a autoridade sobre aquele lugar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é a igreja? Não é a pessoa que frequenta a igreja, é aquele que é a igreja, aquele que pertence ao Senhor, todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que verdadeiramente vivem uma vida entregues ao Senhor. Estes sim são igreja. E outras pessoas, por não serem de Cristo, não serão ressuscitadas. Porque quem é digno do arrebatamento e da primeira ressurreição? Os reis e sacerdotes. Quem será rei e sacerdote? Jesus Cristo vai escolher. Jesus Cristo vai escolher segundo as suas obras. Obras essas que vão passar pelo fogo. Lembra que eu falei? Que suas obras forem como ouro, ou como prata, ou como bronze, podem resistir ao fogo. Mas se forem como madeira e palha, elas não vão resistir. E você não será arrebatado e nem ressuscitado. Ficará aguardando o dia da segunda ressurreição, onde haverá um trono branco. É dessa maneira que eu compreendo esse versículo. É dessa maneira que eu compreendo esse ensino de Jesus Cristo. Mas agora eu vou te mostrar nos textos. O interessante é que Jesus ele declara que a pessoa ela vai ficar naquele lugar até que ela pague o seu último vintém. Eu não estou defendendo a doutrina do purgatório, em que as pessoas morrem, vão para o Hades, vão para o mundo dos mortos. Algumas, por conta de muitos pecados, elas vão ficar em sofrimento. Eu não defendo essa doutrina, vou deixar bem claro. Essa doutrina católica fica no lugar de sofrimento para pagar as suas dívidas. Esse versículo é usado pelos católicos para defender essa doutrina do purgatório. Só que não é o que a Bíblia nos mostra. Por quê?
Quem é que redime pecados? Se você assistiu os 2 vídeos que eu postei no grupo do WhatsApp do irmão Israel, eu vou deixar o link dos 2 vídeos também neste estudo no YouTube. Na descrição, no comentário, eu vou deixar o link e o canal do irmão Israel do estudo sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, para que você tenha uma melhor compreensão. Eu quero que você tire totalmente da sua mente essa doutrina do purgatório, em que as pessoas vão purgar os seus pecados. Quem pagou o preço pela sua vida, pela sua salvação, pela salvação da tua alma, é Cristo. E Ele pagou com o sacrifício. Ele é o Cordeiro que se entregou por nós. E pelo seu sacrifício nós fomos salvos, a todo aquele que crê no seu sacrifício. Porque todo aquele que não crê no seu sacrifício já está condenado. Por isso que vai para o mundo dos mortos. E aqueles que estão debaixo do ensinamento de Jesus Cristo vão para o mundo dos mortos? Sim, mas vão para os cuidados de Abraão. Nós vamos ler Lucas capítulo 16, falando sobre os cuidados de Abraão, o seio de Abraão, daqueles que são os escolhidos de Deus, que serão guardados para onde? Para a primeira ressurreição. Então eu não creio, não acredito e repudio severamente a doutrina do purgatório, porque Cristo é o nosso Redentor, e não nós, quando morrermos e formos para o mundo dos mortos, ou inferno, mais conhecida a palavra, Hades, Guiena no grego, e lá, passando por sofrimento e dor, e este período a gente pague os nossos pecados para sermos dignos de sermos depois entrar no céu ou sermos reencarnados. Essa é a doutrina do purgatório católica. Eu repudio essa doutrina. É uma doutrina falsa, herética e mentirosa. Ela não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico eu vou dar a vocês daquilo que eu estou falando. Que quando morrermos, alguns de nós seremos retidos, porque nossas obras não foram dignas para que nós sejamos reis e sacerdotes. Mas também passaremos pelo trono branco na segunda ressurreição. E agora essas pessoas serão julgadas no trono branco. E no trono branco haverá sim salvação. É isso que você compreenda. Porque depois do trono branco haverá novos céus e nova terra. Após o milênio, trono branco, juízo de Deus no trono branco. E após o juízo de Deus, Deus elimina a morte, destrói Satanás, destrói a morte já não existe mais, o mar já não existe mais, porque significa que não há mais divisão de povos. E agora, Deus julgou as nações, o mundo, as pessoas que estavam mortas, ressuscitaram para que elas compreendessem o porquê elas estavam lá, porque elas ficaram retidas, porque alguns também foram para um lugar de sofrimento, foram para o inferno em sofrimento, porque eles estavam lá no trono branco. Tudo será revelado, e nessa revelação, aí depois disso, haverá novos céus e nova terra. Lucas capítulo 16, eu quero abrir agora com vocês, e a partir do verso 19, muitos acreditam que isso é uma parábola, né? E Jesus está, e muitos chamam as parábolas de Jesus Cristo de fábulas. As parábolas de Cristo não são fábulas. É isso que nós precisamos compreender. As parábolas de Jesus Cristo, elas enfatizam a verdade. Só que esse texto, os próprios escritores da palavra, tradutores, os próprios apóstolos não chamaram esse texto de parábola. Eles não colocam o tema dessa mensagem do rico e Lázaro como uma parábola. Vamos fazer a leitura juntos? Lucas capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo homem mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos
para o seio de Abraão. Vocês estão vendo aqui? Os anjos levaram o mendigo para onde? Para o seio de Abraão, para um lugar de conforto. Morreu também o homem rico. O rico foi sepultado. No inferno, a palavra aqui inferno, você pode ver comigo aqui, é Hades. Normalmente a palavra Hades, ela se retrata de uma forma negativa, tá? De um lugar ruim, e não do Sheol, que se trata do mundo dos mortos. Então o rico ele foi para o inferno, no Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe. Então ele viu ao longe um lugar inacessível para ele, porque onde ele estava não tinha acesso para onde ele estava olhando. E quem ele viu? Ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. No seio de quem? No seio de Abraão, aos cuidados de Abraão. A palavra quando diz no seio de Abraão é aos cuidados de Abraão. Verso 24. Então Chão, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você está vendo? O rico, ele desfrutou da sua vida, de sobras, de muitos bens materiais, praticou maldade por ver alguém necessitado e não ajudou, né? Ao ponto daquela pessoa morrer de fome, morrer pela sua enfermidade. Ele tinha todas as condições de ajudar aquela pessoa e não ajudou. E agora onde ele está? Como ele teve uma vida de abundância, agora ele está no lugar de sofrimento. Verso 25 vai dizer: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Vocês estão vendo que há um grande abismo neste lugar, entre o lugar onde Abraão está, que é um lugar que não deve ser ruim. Nós temos que ter essa mentalidade, que o mundo dos mortos, onde Abraão está aos cuidados daqueles que morrem, e pela misericórdia de Deus, que é Deus que determina quem vai para lá, pela misericórdia de Deus. E o verso 26 vai dizer: E além de tudo, está posto entre nós um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vocês estão vendo que há uma grande divisão nesse mundo dos mortos. Um lugar, Abraão está consolando um mendigo que morreu. Consolando por quê? Ele teve uma vida de miséria, de pobreza e de enfermidades. Agora ele está sendo consolado. Vocês estão vendo a misericórdia de Deus? Aqui o amor de Deus para os seus filhos. O amor de Deus manifestado. E há uma divisão, de um lugar de tormento para um lugar de descanso, onde o pobre está, onde o mendigo está, é um lugar de descanso agora, porque ele teve muito sofrimento nessa vida. E o rico, como teve muita abastança, está no lugar de sofrimento. O verso 27 vai dizer: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vocês prestaram atenção no texto? Abraão ele dá ênfase em dizer que ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, eles não crerão. Porque se eles não creem na palavra de Deus, naquilo que os profetas anunciaram, naquilo que Moisés escreveu, ainda que ressuscite alguém, eles não vão crer. E quem ressuscitou?
próprio Jesus. Jesus ressuscitou, e quantos não creram? E quantos ainda até os dias de hoje não creem na ressurreição de Jesus Cristo? A condenação é certa. Então vocês estão vendo que há um lugar no mundo dos mortos, um lugar bom, que é uma divisão neste mundo dos mortos. O lugar bom, o lugar ruim, o lugar para onde vão os maus, praticaram más obras, já estão condenados. Certamente não participam da primeira ressurreição, mas também há o lugar bom, onde está o seio de Abraão. E é aqui que eu quero explorar com você, porque mesmo neste lugar, no mundo dos mortos, este lugar bom, muitos que vão para este lugar ainda não ressuscitarão, porque serão acusados e ficarão aguardando o trono branco, não no lugar de sofrimento. Lugar de sofrimento, quem vai para o lugar de sofrimento após a grande tribulação? Todos aqueles que colocaram a marca da besta, que serviram o anticristo, que serviram a Satanás, pensaram mais nas suas vidas do que em Deus, amaram mais os seus bens materiais do que a Deus. Estes vão para um lugar de tormento, porque Deus vai provar este mundo. A grande tribulação é Deus provando o mundo, e a igreja ela precisa ser provada. A igreja na condição que ela está hoje, debaixo de heresia, de mentiras, de falsos profetas, de lobos vestidos de ovelha, esfriamento espiritual. Tudo isso, se a igreja de hoje não for provada, se esses homens, essas mulheres que acreditam que só o ir para a igreja eu já tenho a salvação, estão errados. Precisa haver conversão, precisa haver transformação, nascer de novo, levar a sua cruz. É um sacrifício ainda a ser feito, uma mudança de vida, redimir os seus erros, pedir perdão àqueles que você ofendeu com seus atos, com suas atitudes. Quantos cristãos estarão lá aguardando a ressurreição, mas não participarão da primeira ressurreição? Por quê? Porque praticaram o ir para a igreja, mas não ser igreja. Isso é muito sério, irmãos. Jesus nos chamou para sermos igreja. Quem será ressuscitado e arrebatado? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que são chamados pelo Senhor dos seus santos, os seus santos, que não amaram as suas próprias vidas por amor ao Evangelho, que não amaram os tesouros dessa terra por amor ao Evangelho, que não amaram os prazeres da carne, abandonaram os prazeres para servir ao Senhor, dizem não aos manjares da Babilônia, deste mundo. Eles dizem não. Estes são dignos de serem ressuscitados e arrebatados. Por isso que muitos serão contidos no mundo dos mortos. E eu digo que não no mundo dos mortos, no inferno, no Hades, onde há sofrimento, mas no mundo dos mortos, onde Jesus Cristo tem o controle. E os seus anjos os reterão naquele lugar, para que eles sejam julgados no trono branco. E muitos daqueles que estão ali, os seus nomes são escritos no livro da vida. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 20, só para vocês compreenderem. Nós vamos ter uma melhor compreensão da leitura. Eu peço que você preste atenção neste momento. Apocalipse capítulo 20 fala de muitas coisas. Isso é após, a grande tribulação, e este momento é muito importante, sobre a primeira ressurreição e o início do milênio. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Que é o diabo, Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Vocês estão vendo que ele está prendendo Satanás por 1000 anos? Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Precisa se completar 1000 anos. Após, Jesus voltou, e esse anjo está levando Satanás para o inferno,
e lá ele vai ser preso, para que não engane mais as nações. Ele vai ser preso por 1000 anos. Esses 1000 anos são literais. Muitas pessoas espiritualizam essa palavra de 1000 anos, mas eu creio que esses 1000 anos, de acordo com o que a palavra nos mostra, que eles são literais. Haverá sim 1000 anos de reinado de Cristo. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Jesus deu autoridade de julgar. A quem? Os 12 tronos, os 12 apóstolos, vão julgar aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso precisa ficar bem claro. O reino milenar de Jesus Cristo. Cristo está reunindo a sua igreja para reinar com ele durante 1000 anos. A palavra não diz que onde eu estiver, estarás vós também? Vocês estão vendo no texto? Lembram da estátua de Nabucodonosor? Que quando uma pedra sem auxílio de mãos atinge os pés de barro e ferro, e toda essa estátua que representa o reino dos homens é esmiuçada, vira pó. E no lugar dessa estátua se ergue uma alta montanha. Essa alta montanha, ela representa o reino de Cristo sobre essa terra, que será eterno. É um reino que não tem fim. Ele será estabelecido e o início dele é a volta de Jesus Cristo. Ele destrói o reino dos homens. Os homens não mais reinarão sobre essa terra, mas Cristo reinará com a sua igreja, que são os seus reis e sacerdotes. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Lembra que eu falei que muitos não participarão da primeira ressurreição? Por quê? Porque tem pendências. Você viu que foi postos tronos antes de reviver aqueles? E foi dada a autoridade de julgar? Eles julgaram aqueles que vão ser dignos de serem ressuscitados na primeira ressurreição e arrebatados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E os que estiverem mortos, primeiramente os mortos. E depois os que estiverem vivos, juntamente, serão arrebatados. Quem vai julgar? Os apóstolos. Os 12 tronos, foi postos esses tronos para julgar quem ressuscita e quem não ressuscita. Vamos continuar a leitura? E o verso 5 vai dizer: o restante dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Lembra da parábola que a gente leu? Que fala de que o oficial de justiça, o juiz entrega ao oficial de justiça aqueles que têm débitos, e por terem débitos vão ficar presos até que se cumpram os 1000 anos, até que eles paguem até o último centavo. Vamos continuar a leitura. Esta é a primeira ressurreição. Vocês estão vendo que nem todos participam da primeira ressurreição? Ó, o verso 6. Bem-aventurado e santo. Olha os santos do Senhor. Olha aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que são chamados de santo, porque aceitaram o Senhor Jesus. Nós somos santos porque nós aceitamos o Senhor, porque o Senhor nos lavou, nos purificou com o seu sangue. Nós somos os santos do Senhor. Bem-aventurado e santo é aquele que o quê? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha que privilégio. Bem-aventurado é aquele que ressuscita com os mortos ou é arrebatado. Essa é a primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo
e reinarão com ele os 1000 anos. O que é a segunda morte? A segunda morte ela vai ser julgada na segunda ressurreição, no trono branco. Aqueles que não passarem pelo trono branco, que seus nomes não estiverem escritos no livro da vida, passarão pela segunda morte. E por passar pela segunda morte, lançadas no lago de fogo para esquecimento. Elas não ficarão ali pela eternidade, não. Elas serão extintas no lago de fogo. Assim como será a morte lançada lá, Satanás também, após o trono branco, que a morte ela só é vencida depois que acabar o milênio. Durante o milênio ainda há morte. Há uma vasta mensagem de como vai ser o reinado de Jesus Cristo nos Salmos, nos Provérbios, nos profetas. Os profetas mostrando como será o milênio do Senhor. Coisas que não se cumpriram em Israel vão se cumprir no milênio. Promessas que estavam lá em Isaías, Ezequiel. Ezequiel é especialista em falar das coisas do milênio. Vocês estão vendo no texto, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque o efeito da segunda morte não está sobre eles, mas eles serão o quê? Reis e sacerdotes com Jesus Cristo. Eles receberão galardão. Sabe o que agora é galardão? Você está compreendendo o que é um galardão? É coroa, é recompensa pelo sofrimento, pela dor, por carregar a sua cruz, por abrir mão da sua própria vida e muitas vezes da sua felicidade que a sua carne quer viver, mas o seu espírito fala: não, você não vai viver isso, você precisa levar a sua cruz, você precisa sofrer por amor ao Evangelho, mas é um sofrimento que o Espírito Santo te conduz. É por isso que nós precisamos ser novamente avivados. Olha o que a igreja primitiva viveu. Eles tinham prazer em entregar as suas vidas por amor a Cristo, por amor à verdade. E novamente a igreja o povo de Deus será avivado, não para fugir. Eu não creio em doutrina escapista e nem ensino isso, porque se eu ensinar isso para vocês, irmãos, eu creio que diante dos apóstolos e do tribunal de Cristo, eu vou perder galardão se eu ensinar que nós somos ungidos para escaparmos, para fugirmos. Não, nós seremos cheios do Espírito Santo para fazer guerra contra o inimigo, para fazer guerra contra o anticristo, para pregar a verdade, para desmistificar as mentiras, destruir as heresias. Os 7 anos que faltaram para revelar o verdadeiro ministério de Jesus Cristo, que dura 40 anos, que durou 33, mas falta 7. O corpo de Cristo cumprirá. Assim como a criança ela nasce da sua mãe, o que primeiro sai? A cabeça. Primeiro sai a cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. E o que falta? O que sai por último? Quem ressuscitou primeiro? Jesus. Mas depois o que sai por último para completar a promessa? O corpo, a promessa, a alegria, o Isaac, o riso. O corpo, a cabeça que é Cristo e o corpo que é a igreja. Mas teve que ter dores de parto. Teve que ter dores de parto, teve que ter dores. Mas quando a mãe ela vê aquela criança, ela já não se lembra mais das dores. Porque quando ela enxerga a promessa, é por isso que quando nós fomos ressuscitados e arrebatados, ou estivermos vivos após a tribulação e sermos arrebatados, a nossa alegria será tão grande, que as dores de parto, nós não vamos nos lembrar das dores. É igual a mãe que tem dores, ela tem o seu filho, mas quando ela vê a promessa nas suas mãos, só há alegria, somente alegria. E quem são esses que ressuscitam? O texto é claro. Nós estamos vendo aqui, a partir do verso 6, que bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição.
Então nós temos que correr como Paulo correu. Paulo, ele teve uma vida miserável antes de conhecer o Senhor. Ele entregou os cristãos à morte, às prisões, crianças, famílias. Ele participou ali do apedrejamento, ele estava presente quando Estevão foi morto, um dos diáconos da igreja foi morto ali, cheio do Espírito Santo. Ele testemunhou uma vida totalmente entregue nas mãos de Satanás. Mas Jesus teve um encontro com ele, mudou ele. E olha o que ele fala nas suas cartas: eu corro com todas as minhas forças, porque eu sei aquilo que me está proposto. Eu sei aquilo que a minha herança, a minha promessa, que eu vou ressuscitar. Eu vou reinar com Cristo. Por isso que ele abandonou tudo. Ele abandonou todos os prazeres da vida. Ele abandonou tudo porque ele estava focado num objetivo de reinar com Cristo. Você que está indo hoje para a igreja, que você acha que só ir para a igreja, o ato de ir lá na frente e ter declarado que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador da sua vida, essa declaração já te torna herdeiro de Deus e salvo? Não. Tem que haver mudança, transformação. E se você viver de uma forma relapsa muitas vezes, quantos cristãos vão ficar retidos? Não vão participar da primeira ressurreição. Quantos cristãos professos, quantos pastores, evangelistas, mestres da palavra, aqueles que ensinam a palavra, mas ensinam errado, mas por conta que estão debaixo de comércio, eles vendem a palavra de Deus, e eles não podem voltar atrás daquilo que eles ensinam, porque eles vão ser perseguidos, eles vão perder o seu patrocínio sobre a venda daqueles livros, porque ele não pode voltar atrás de algo que ele ensinou. Se eu ensinar algo aqui nos meus vídeos para você, certamente eu vou me arrepender e eu vou repostar um vídeo declarando: irmãos, aquilo que eu falei estava errado. Eu vou me corrigir, terei prazer de fazer isso com toda a força, porque há uma grande responsabilidade sobre aqueles que ensinam. A palavra do Senhor diz que muitos de nós não queiram ser mestres, não queiram ensinar a palavra de Deus, porque se alguém se desviar, se um desses pequeninos se perder por causa do ensino falso, essa pessoa ela vai pagar o preço pelaquela alma que se perdeu, por aquela alma que foi lançada no inferno, que se perdeu, que voltou para o pecado por conta de falsos ensinamentos, doutrinas erradas. Voltemos para a palavra do Senhor. Porque eu estou falando de ressurreição? Porque eu quero ser participante. Se eu estiver morto, eu quero ser participante da primeira ressurreição. Mas se eu estiver vivo na grande tribulação e eu sobreviver a ela, eu quero ser arrebatado, eu quero ser tomado pelo Senhor. Esse é o meu maior desejo. Meu desejo não é tesouros dessa terra. E este tem que também ser o seu maior desejo. Você que professa Cristo como seu Senhor, e ensinar os seus filhos a viver dessa tal maneira. O sonho deste mundo é gerar médicos, doutores, advogados, pessoas altamente prósperas. Mas o sonho do cristão deveria gerar profetas, homens e mulheres de Deus que servem o reino de Deus, que destroem as obras do inimigo, que levam almas ao arrependimento pelo ensino da palavra. Esse deveria ser a doutrina e o desejo dos pais dessa geração. Você quer ser participante da primeira ressurreição, ou se estiver vivo após a tribulação, porque é assim que eu creio e é isso que eu ensino, porque não vejo um arrebatamento secreto na Bíblia, porque a grande tribulação não é a ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar no trono branco. O trono branco é a ira de Deus. Deus derramará porções da sua ira sobre os filhos da desobediência na grande tribulação. Deus não vai derramar ira sobre os seus filhos, sobre a sua igreja,
sobre os remidos do Senhor, os santos do Senhor. E ira sobre eles não vai vir. Nós não vamos participar da ira. A igreja não foi destinada à ira, destinada à segunda morte, ao trono branco. A igreja ela foi destinada à primeira ressurreição, ao arrebatamento. Compreendam isso de vez, irmãos. Não queiram ficar guardados, retidos, com suas vidas retidas e não ser participante do reinado de Cristo. Que maravilha será reinar com o Senhor. Vale a pena abrir mão de tudo. Vale a pena pedir perdão para todos que nos ofenderam e que nós também ofendemos. Vale a pena abrir mão de todo o pecado, de todos os manjares de Satanás, para ser rei e sacerdote diante de Jesus Cristo. E ensinar a verdade, não debaixo de doutrinas e heresias estabelecidas por instituições, estabelecida por homens, por doutrinas de homens. Estabelecer e declarar aquilo que a palavra nos mostra. Voltemos à palavra. Neste contexto de Mateus capítulo 5, verso 26, eu li muitos comentaristas bíblicos e eles não explicam com profundidade este versículo. Eles simplesmente falam que há um erro de interpretação, até porque eles creem que se a pessoa tem pecados, ela vai para o inferno e acabou. E para ela não tem mais salvação. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que alguns serão retidos, porque não foram dignos. Não foram dignos por quê? Porque os apóstolos julgaram que eles não são dignos de serem arrebatados e ressuscitados. Não são dignos de participarem da primeira ressurreição. Não são dignos de serem reis e sacerdotes. Porque a nossa mente não vai ser lavada. A nossa mente não vai ser resetada. Quando nós entramos na glória de Deus, nos céus, ou quando morremos, vamos nos lembrar dessa vida, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós estudamos na palavra. E se uma pessoa não tem palavra de Deus, é igual a virgem que não tem azeite. Ela não vai conseguir iluminar o seu caminho. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. Ela não tem palavra. E as pessoas, os cristãos de hoje, querem viver no cristianismo de estar na igreja, mas não se dedicam à palavra de Deus, não se dedicam à leitura, à oração, ao jejum, à entrega, se dedicam a canções, a músicas, a encontros, a congressos, a festas. Mas a sua consagração onde está? Onde está a nossa consagração, irmão? Eu quero ser ressuscitado, eu quero ver você também ser ressuscitado. Eu quero ver você também ser, se estiver vivo após a ira do anticristo sobre nós, porque é a ira do anticristo sobre nós. Anticristo, não antijudeu. Essa doutrina antissemita. Eu vou ainda fazer um estudo para vocês, mostrando Martinho Lutero, o pai do protestantismo. Ele escreveu livros sobre ódio aos judeus, que os judeus eles precisavam ser martirizados para que Jesus antecipasse a vinda do Senhor. Um livro antissemita. E os judeus são nossos irmãos. É claro que eles precisam se converter ao evangelho, porque eles são galhos cortados, porque estão debaixo da lei. E quem está debaixo da lei está debaixo de Agar, não debaixo da promessa que é Sara. Está debaixo da lei, e debaixo da lei é a condenação, a morte. Mas quem está debaixo da promessa de Sara tem salvação, tem ressurreição, faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Vale a pena. Eu espero que este estudo venha abrir a sua mente. Ainda vou fazer muitos estudos mais para frente sobre ressurreição, arrebatamento. Vou esmiuçar para vocês o milênio de Cristo. É claro que ainda tem muitos mistérios que Deus ainda está me revelando. O Espírito ainda está me revelando. Tem muitas coisas que eu ainda desejo, procuro com fervor, com dedicação para aprender.
Porque eu quero aprender essas coisas, eu quero aprender a revelação de Deus. A palavra de Deus diz que o Apocalipse não é o verdadeiro nome do livro. O verdadeiro nome de livro chama-se Revelações. A revelação total da palavra de Deus. O livro que é menos pregado, anunciado. Mas eu não vou deixar de anunciá-lo e pregá-lo. Porque eu creio que ele, debaixo dessa palavra que está em Apocalipse, não existe só 5 capítulos para a igreja. Toda a palavra é para a igreja. Nós estamos ali. Ainda vou fazer estudo sobre os 144 mil, as 2 casas de Israel, para que você compreenda que você é casa de Israel. Você não é judeu. Judeus são nossos irmãos que precisam se converter. E Deus haverá de ter misericórdia deles. Vou explicar isso em outros vídeos. O templo de Zadok. Haverá um templo no milênio. O Apocalipse fala, muitos estão esperando a reconstrução do 3º templo, para que as coisas se cumpram. Mas eu creio que não haverá uma construção de um 3º templo agora. Esse 3º templo será construído após a volta de Jesus Cristo, que é um templo terrestre. Mas isso são coisas profundas que eu ainda quero ensinar. Estou ensinando coisas básicas para que a palavra entre no seu coração. Coisas, mistérios, eu ainda não posso te revelar, porque eu só vou confundir a sua mente e seu coração. Nós somos o verdadeiro templo. Quando a palavra de Deus em Apocalipse fala que os gentios não somos nós, não. Nós somos os santos do Senhor. Compreenda isso, casa de Israel. Nós não somos gentios, não. Somos casa de Israel. Somos os santos do Senhor. Os gentios são os ímpios que não se converteram. Eles vão pisar o pátio exterior. E sabe qual é o pátio exterior? Esse corpo será pisado pelos gentios. Nós somos o templo do Espírito Santo. Quem colocar a marca da besta, ou quem se for selado, é a imagem daquele que permitiu que o inimigo sentasse no lugar que pertence ao Senhor. O seu coração, a sua mente pertence ao Senhor. Não pertence ao inimigo. Não pertence a Satanás. Você é templo do Espírito Santo. Você é o templo que será pisado. Porque uma parte da noiva vai ser guardada no deserto. Outra parte da noiva, que eu acredito que o foco, o ênfase, a perseguição, ela vai ser mundial. Mas por conta das taças e a profecia das 2 testemunhas, o inimigo não vai ter tanta tecnologia assim para perseguir a igreja. A sua tecnologia vai ser afetada pelas taças, pelas trombetas que vão ser tocadas. E quem vai estar tocando trombetas? A igreja, as suas 2 testemunhas, juntamente com os judeus convertidos a Cristo. Estou falando de coisas profundas. Alguns serão mortos, entregues à prisão, e outros serão guardados, levados para o deserto, aos cuidados do Senhor, ao zelo do Senhor. Compreenda isso. Mas o meu foco é que você seja participante da primeira ressurreição. E eu creio que nós somos a igreja que será arrebatada. Mas antes vem dias difíceis. Mas para passar por esses dias difíceis, tem avivamento. No vale de ossos secos, o corpo já está pronto. Só precisa soprar o Espírito para que nós possamos ter vida. E um grande exército do Senhor se levantará. E este exército, para fazer guerra contra o anticristo, para fazer guerra contra falsos profetas, falsos ensinamentos, e o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. E este evangelho dos últimos dias será pregado nos 4 cantos da terra, com poder e autoridade. Imagine isso. Você cheio do Espírito Santo, como foi os apóstolos, como foi Jesus, que ao estender as mãos as pessoas eram curadas, ao tocá-la, as pessoas ao tocarem nele eram curadas. A sombra de Pedro curava. A igreja recebendo esse avivamento. Você acha que haverá medo de grande tribulação se você for avivado dessa forma? Você tem medo agora.
Você pode ter medo agora, porque você não está avivado. Mas cheio do verdadeiro avivamento que vai ser derramado, o anticristo não tem vez. E se ele tirar a sua vida, você vai olhar para os céus e ver os céus abertos, enquanto aqueles que te flagelam. E será uma grande dádiva e testemunho verdadeiro a sua entrega. Não tema a sua entrega. Não tema o que há de vir. Este mundo, essa vida, ela é passageira. Aquele que tem mais valor por as coisas deste mundo, por esta vida, vai perder. Mas aquele que amar a cruz de Cristo e desprezar a sua própria vida por amor ao Evangelho, este vai viver. Aí está aqueles que serão arrebatados e ressuscitados. Aí está, porque muitas vezes andamos com pessoas que não creem, mas estão ali no nosso meio. Por isso que um é levado e o outro é deixado. Mas aquele que crê, todos são levados. Amém, meu irmão? Descanse no seu coração, que a palavra de Deus, ela te transforme. Eu tenho certeza que essa palavra é para purificar o teu coração, a tua mente, e que nós possamos declarar cada dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.